Salmo 112. Salmo 112. Momento de entendermos aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Porque a Bíblia é um livro onde o autor fala diretamente conosco, Jesus. Salmo 112, nós vamos ler os versículos 1 e 2, e depois de 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Essa geração dos justos será abençoada. Verso 6: Pois ele nunca será abalado, o justo será lembrado para sempre. Ele não teme mais notícia. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Verso 8, só a primeira parte: o seu coração está bem seguro e ele não terá medo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua palavra, e que o teu Santo Espírito, Senhor, fale aos nossos corações, e que eu venha falar tão somente de ti e nada de mim dele, e que a tua palavra possa mudar mentes e corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Querido, eu não sei como é que está na sua Bíblia, o título, mas a minha diz aqui assim: a felicidade de quem teme a Deus. A felicidade de quem teme a Deus. E como é que está difícil, como é que tem sido complicado, como é que tem sido pesado nesses dias a gente imaginar, ou a gente até mesmo pronunciar felicidade. Inicialmente aqui nós oramos, nós intercedemos por famílias que foram acometidas, famílias que estão passando situações das mais variadas. Mas nessa noite, nesse momento, o Espírito Santo do Senhor nos faz direcionar a nossa mente e o nosso coração tão somente para o Senhor, tão somente a Deus. E eu vou reler de novo a palavra do Senhor, e aí eu quero que você acompanhe comigo. Você que está aí na live, você que está podendo assistir, os irmãos que aqui estão presentes, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande satisfação dos seus mandamentos. Como é que é isso? Como é que é, de fato, de verdade, temer ao Senhor e se apegar a esse mandamento, que é a palavra do Senhor? Nós temos nesses últimos meses aí, temendo a questão do Covid, nós temos nesses últimos meses temendo várias situações, mas aqui o salmista, e a maioria dos salmos foi escrito por Davi, um homem que enfrentou várias situações, que enfrentou vários desafios, mas ele, especificamente, ele coloca aqui para nós assim: bem-aventurado aquele que teme. A versão fala do homem que teme ao Senhor, mas seja homem, seja mulher, seja jovem, o ser humano como um todo. Bem-aventurado aquele que teme. A palavra do Senhor nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós temos temido ao Senhor não com aspecto de medo, mas de reverência, de dependência, de entendendo que nós pertencemos ao Senhor, nós começaremos a caminhar nesse mundo de forma diferente. Eu sempre gosto de ilustrar aqui o seguinte: a nossa visão é limitada. Eu não consigo ver nada além dessa parede agora. Os irmãos não conseguem ver nada além do que está aqui atrás. A gente não consegue olhar como é que está o tempo lá fora agora, o céu. Mas a visão do Senhor é ampla. Os propósitos do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Eu quero abrir um parênteses para você aqui. A nossa vida ela não está limitada aos problemas, tão somente. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, talvez a tecnologia tenha dado muita ênfase, muito alarde, mas a grande questão é que a humanidade já passou por várias situações parecidas como essa. Algumas pessoas pereceram, sim, alguns partiram, mas outros se fortaleceram, outros continuaram. Então, primeiro, a
primeira coisa que eu gostaria que você pensasse: temor ao Senhor e satisfação na palavra do Senhor. Por que é tão fácil hoje em dia buscar satisfação em tantas outras coisas, tantas outras situações? Mas a palavra do Senhor, quando você abre, por mais complexo que algumas vezes possa parecer para você, mas quando você abre a palavra do Senhor, é Ele falando contigo. Mas pastor, a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas homens inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Tema o Senhor, tenha satisfação, tenha prazer nessa palavra, porque ela é única, ela é a palavra. Verso 2: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Tem mais ou menos 15 dias, eu tenho uma irmã no Rio e ela teve lá as suas 2 filhas, as gêmeas. E aí eu fiquei pensando, enquanto ela, gestante até o momento do parto, eu fiquei pensando, como é que pode ser essa grandeza do Senhor sobre o ser humano? Ela passou lá os 9 meses, foi internada, 2 dias depois ela já estava em casa, e aí eu fiquei pensando como é o cuidado do Senhor, como é que Deus cuida dos detalhes. O homem conseguiu fazer muita coisa, conseguiu evoluir muito, mas ele não é capaz de gerar o ser humano no ventre materno. Quem gera é Deus. O salmista diz que o Senhor nos conhece antes da fundação do mundo. O Senhor nos conhece antes de termos forma no ventre materno. Está lá no Salmo 139. Isso demonstra para nós um cuidado, isso demonstra para nós que Deus, quando nos criou, Ele tinha um propósito. E lamentavelmente, muitas vezes a gente demora para acordar para esse propósito. A gente vai vivendo a vida, vai tocando o barco, vai levando como Deus quer e não sabe o propósito. É aquela velha pergunta: para que eu vim? Por que eu existo? É só para pagar a conta? É só para viver problema? É só para acompanhar a doença? Não. Existe um propósito maior. Existe algo maior para a minha vida, para a sua vida. E esse algo maior é Jesus. Não tem outra situação, não é partido político, não é bandeira, não é economia, não é trabalho, não é título, não é dinheiro, é Jesus. Eu sempre costumo analisar o seguinte: se você quer ver um lugar que mais desperta, que mais trabalha na nossa mente o aspecto da vida, é quando você vai ao seu cultamento. Quando alguém lhe convida, ou quando algum ente querido seu parte, e você para ali durante algumas horas, ou durante o velório, ali você começa a fazer uma reflexão sobre a vida, a importância da vida e a forma que a vida é tão pequena, ela é tão breve, e a gente às vezes não valoriza as coisas da eternidade. E essas coisas da eternidade passam por Jesus. Quando nós partimos, tudo vai ficar, mas a nossa vida, a forma que nós vamos continuar, vai ser diante do Senhor. E o salmista faz uma promessa aqui com relação à descendência. A nossa descendência vai ser abençoada. Netos, filhos, bisnetos, eles serão abençoados. Amém. Se eles estiverem diante do Senhor. Se eles temerem ao Senhor desde já. Como está lá em Provérbios: ensina a criança o caminho que deve dar. Quando ela crescer ou obedecer, ela não vai se desviar dele. A igreja, com todos os problemas que nós sabemos, todos os segmentos da sociedade, tem problema. A igreja não é diferente. Mas o Senhor uma vez me falou isso, hoje a partir de agora, ele dizia assim: a igreja ainda é o melhor lugar. A igreja ainda é o melhor lugar que você está. A igreja ainda é o melhor lugar que você trazer o seu filho, a sua filha, o seu neto, porque ali você vai ouvir falar de Jesus. Ali você vai poder adorar o Senhor da sua vida. Verso 6. Fala aqui do justo ainda: pois ele nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. E quando a gente lê aqui, ele nunca será abalado, a gente às vezes escuta uma mensagem que diz que problemas e dificuldades não podem alcançar o crente, ou aquele que teme ao Senhor, ou aquele que é fiel a Deus. E aí Jesus, quando estava lá no Evangelho de João, ele deixa registrado para nós lá o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele não falou que era para ter bom ânimo na gente, não. Ter bom ânimo nele. Porque uma vez que nós colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa, os nossos projetos, o nosso anseio diante dele, nós vamos passar por isso.
E aí às vezes você liga a televisão, hoje nem tanto, mas a rede social, e você escuta uma mensagem que diz que nós não podemos passar por problemas. Todos os personagens da Bíblia passaram por dificuldades. E aqueles que mais passaram por dificuldades foram aqueles que Jesus mais usou. Foi que Jesus mais trabalhou. Foi que Jesus mais colocou a responsabilidade na mão dele. Então as dificuldades elas existem, mas elas não podem nos abalar. As dificuldades elas vêm, mas elas não podem ser maiores do que Cristo nas nossas vidas. Quando a gente fala de dificuldade, quando a gente começa a discorrer sobre isso, a gente lembra lá daquela passagem de Davi e Golias, o gigante inimigo. Como é que você tem enfrentado o seu gigante? Você tem só olhado para o gigante? Se Davi tivesse só olhado para o gigante, nós não teríamos na Bíblia a narrativa que fala, que conta a história dele. Nós não teríamos visto mais nada. Davi e Golias demonstram para nós que nós temos que primeiro depender de Deus e olhar não somente para Deus. A Bíblia, qualquer versão que você analisa e não diz que Deus chegou no ouvido de Davi e falou assim: Davi, pega a pedrinha e joga na cabeça do gigante. Não tem. Davi agiu por fé, Davi agiu por confiança, Davi agiu porque sabia que Deus estava com ele. E nos nossos dias, o que nós temos feito? O Senhor, muitas das vezes, tem colocado a pedra na nossa mão, ou qualquer outro elemento, e nós temos feito o quê? Olhado para o gigante, olhado para os problemas, olhado para a circunstância, e temos esquecido Deus. Deus tem que ficar em segundo plano na nossa vida. E esse texto diz: ele nunca será abalado, o justo será lembrado para sempre. Jesus, quando deixou essa Bíblia montada para nós, ele tinha um propósito. A Bíblia é um conjunto de livros que conta a história de um Deus que toma conta do seu povo. E num determinado momento ele dá o seu filho por amor a esse povo. Esse é o relato da Bíblia. A Bíblia é a história de um pai que tinha um amor tremendo pelo seu filho e também por todos aqueles que ele criou. E esse amor ainda continua no nosso Cristo. Ele não mudou e ele não mudará. Verso 7. Ele não tem mais notícia. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Certa vez alguém contou uma história. Alguém estava subindo uma montanha, escalando uma montanha, por exemplo, e era noite, era um lugar muito frio. E essa pessoa, em determinado momento, a corda rompeu. Houve algum problema lá, a corda rompeu e a pessoa começou a cair. E nessa queda, essa pessoa começou a orar: Senhor, Senhor, não deixa eu morrer, me salve, e continuou a queda. E num determinado momento, cessou aquela queda. Ele parou, e aí ele parou e ficou pensando: mas será que falta muito? Será que eu estou muito alto? Será que eu posso soltar a corda? Será que eu devo ficar na corda? E aí o final da história é assim: de manhã, o grupo de resgate chegou lá, e essa pessoa, ele estava a menos de 1 metro no chão, só que ele morreu congelado na corda. Ele orou, ele clamou, ele pediu, mas ele não soltou a corda. Ele não aceitou que de fato o Senhor tinha ouvido as suas orações. Ele não colocou em prática a sua fé. Ele verbalizou, ele falou, mas ele não tomou ação. Ele não tomou atitude. E esse versículo que nós acabamos de ler diz: o seu coração está firme, confiante no Senhor. Estar confiante no Senhor e ter o coração firme quando tudo está bem é fácil. Como é fácil? Como é fácil? Como é fácil você ler esse texto aqui quando ninguém da sua casa está doente, quando você não perde ente querido, quando você não está desempregado, quando a sua igreja não tem nenhum problema, quando o governo está fazendo tudo, de forma a contribuir para a sua vida. É fácil falar esse texto, mas aqui o salmista diz: ele não tem as más notícias. E o que a gente aprende com isso? A nossa vida, ela não pode estar amarrada ou atrelada às más notícias. Nós temos que reagir de forma, como eu
falei antes aqui da vida Golias. Os problemas virão, mas nós vamos olhar para o Senhor. Covid, desemprego, o que for, nós precisamos manter os olhos no Senhor. Isso é fé. Hebreus 11, verso 1. O que é fé? Certeza das coisas que nós não vemos. Fé é isso. A gente não está vendo no primeiro momento a cura, nós não estamos vendo no primeiro momento tudo voltar ao normal, mas nós cremos que Deus vai mudar essa situação. Nós não podemos parar a nossa vida ou a nossa dependência diante de Deus. O nosso coração precisa estar firme, diz o salmista, e confiante no Senhor. Verso 8. Seu coração está bem seguro e ele não terá medo. Segurança. Aonde nós temos que depositar a nossa segurança? É o que o texto fala. O que nós temos, o que tem nos trago, tem colocado nas nossas vidas, o sentimento de medo. Quantas pessoas hoje estão paralisadas dentro de casa por fobias, por medos? E aí eu convido você a virar a sua Bíblia lá em Romanos. Eu quero ler um versículo para a sua vida que vai completar esse texto que nós lemos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso de número 32. Romanos capítulo 8, verso de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus deu Jesus por amor de mim, por amor de você. E o apóstolo Paulo escreve aqui: aquele que não poupou nem o próprio filho. Esse versículo aqui ele fala de uma doação, de uma entrega, mas ele também fala de certeza, fala de fé, porque Paulo termina dizendo aqui: como não dará também com ele todas as coisas? Você tem confiado, você tem exercitado a sua fé, você tem se preenchido ou se alimentado de boas notícias? E o Evangelho, a Bíblia, especificamente o Novo Testamento, é a boa notícia, é a boa nova. E que boa notícia, que boa nova é essa? É que Deus um dia mandou Jesus por amor de mim, por amor de você. Amém. Jesus não foi enviado só para mim, não foi enviado só para essa igreja. Jesus foi enviado, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para todos, Jesus veio para todas as famílias, Jesus veio para todas as nações, Jesus veio para todas as raças. E nessa noite o convite que ele faz é: confie em mim, entregue a sua vida para mim, descanse em mim, esteja firme em mim, porque todas essas coisas um dia vão passar, mas o Senhor e a palavra dele jamais passarão. Romanos 8: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, com certeza nos dará todas as coisas. Feche seus olhos. Eu quero orar até o ministrar sobre a tua vida nesse momento. Até aqui o Senhor tem nos dado a oportunidade de entregar não a nós mesmos, a palavra dele. Se você, todos nós temos os nossos problemas. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, fala que o servo, o discípulo, ele precisa tomar e carregar a sua cruz. De repente a sua cruz está pesada demais, a minha está leve demais, ou vice-versa. Mas existe alguém que é capaz de tirar esse peso que você tem carregado até aqui. Nesse momento eu quero interceder pela tua vida. Você que está aí nesse momento, talvez em casa, no hospital, você que de repente não tem conseguido sair nem dentro do quarto, você que tem andado ansioso, depressivo, angustiado, triste,
Você que também muitas vezes pode estar abandonado. Saiba que existe um Pai que jamais te abandona. Saiba que existe um Deus que tem controlado todas as coisas até aqui e vai continuar a controlar, porque tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo foi feito por Ele, por meio dele. E em nome de Jesus, que essa palavra que não pertence a mim, ela possa fazer morada no seu coração, na sua vida, mas acima de tudo, que o Senhor dessa palavra possa ser o Senhor da tua casa, da tua vida, do teu coração, da tua mente, dos teus relacionamentos, do teu trabalho, dos teus projetos, do teu sonho. Ó Senhor, vai de conta nesse momento, porque nós carecemos sim de sermos cuidados por Ti. Nós carecemos sim de ser tratados por Ti. Que esse amor que um dia demonstrou lá na cruz, esse amor que fez com que Tu derramasse o Seu sangue, que esse amor nos constrange, que esse amor nos deixe envergonhado, que esse amor nos atraia mais e mais para perto de Ti. E que nós venhamos a depender mais de Ti e menos de nós mesmos, para que nós possamos ver a Tua glória ainda nesse tempo. Sim. Ainda nesse tempo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Nós já estamos encerrando, querido. Convido a você, amado, que está aqui na igreja conosco, que se põe em pé em nome de Jesus. Eu vou estar enfrentando a bênção que você erga suas mãos com um ato profético, para receber a bênção do Senhor para a tua vida nessa semana. Que a graça eterna e eterna de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, aquele que tem um propósito para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro,